aí, gente, tudo bom? Vamos para o capítulo 5 de Under Deep Space, a Aurora Eterna. E eu coloquei o jogo de volta no gráfico suave, ok? Só que eu tô gravando bem depois de eu ter gravado o último capítulo e meu celular tá meio quente. Eu gravei o último capítulo todo em gráfico alto e meu celular agora tá quente. E assim, aquele capítulo foi praticamente inteiro um cutscene. Em compensação, esse aqui tem tipo uma. Então vamos começar com Unspoken Secret. Eu pressiono meu dedão na fechadura e a caixa da vovó abre com um leve ruído mecânico. A lâmpada na mesa ilumina os papéis amarelados. Os que estão no topo da pilha aparecem conter dados experimentais com diagramas. Registro de observação. O coração da cobaia esteve estável pelas últimas 72 horas. Avaliações preliminares indicam que a fusão com a Intercore foi um sucesso. Flutuação AC, teste número 1. O valor de flutuação de energia do Intercore alcançou level 2. O coração da cobaia está estável. Teste de flutuação AC número 2. O valor de flutuação de energia do Ethercore alcançou level 3. O coração da cobaia está estável. Fundir um protocolo com coração humano? Por que vovó tem registros de um experimento ilegal como esse? E também é a primeira vez que eu ouvi de um protocolo chamado Ethercore. Isso está relacionado com aquele que a associação está procurando? Eu tomo nota do nome desse protocolo especial e continuo a ler os arquivos. Os próximos documentos reportam dados similares. O último, porém, está escrito à mão ao invés de digitado. Teste de flutuação AC número 12. O valor da flutuação de energia do Ethercore alcançou level 7. A cobaia está mostrando sinais anormais. Aviso, parem. A desalinhada escrita vermelha feita à mão acaba com três alarmantes pontos de exclamação. Isso parece a letra da vovó. Enquanto eu leio os documentos, um sentimento de receio preenche o quarto. Gênero: feminino. Idade: 7 a 8. Evol: classe Anhausen. Não tem nome na categoria de informação da cobaia, mas tem o suficiente para fazer um palpite. Evol classe Anhausen. Será que essa cobaia era... Perguntas e respostas se ligam como correntes na minha mente. A doce vovó que eu conhecia acabou de revelar um lado dela que eu não sabia que ela tinha. Será que a cobaia nesses registros pode ser eu? Assim que o choque inicial diminui, eu hesito por um momento. Então eu pego o celular para ligar para a única pessoa que pode ter uma resposta. Did something happen? Zane, eu tenho uma pergunta para fazer. Sentindo a urgência na minha voz, a voz de Zane também fica séria. I'm listening. É sobre meu coração. O fragmento de protocolo no meu coração é o mesmo que nos outros pacientes com síndrome de protocolo? Eu acabei de olhar as coisas que a vovó deixou. A voz no outro lado da linha está silenciosa. Zane parece estar pensando sobre como responder. It certainly is a strange protocore fragment. After reviewing your condition, I've tried to find similar cases. But as far as I'm aware, you are the only one. Isso é por causa do Ethercore? Você é meu médico primário. A vovó também confiou você esses papéis. Ela deve ter tido uma boa razão. It's only been 6 months since she passed. Regardless, aside from its name,
I don't know much about it. The fragment in your heart has been there for a long time. Perhaps there's someone who can provide us with information. You remember Dr. Noah? A pessoa de quem Zane está falando é o antigo médico-chefe do Hospital Axel. Ele é um velho conhecido da vovó e professor de Zane. Ele também foi o primeiro doutor a tratar a minha doença do coração. Se alguém sabe alguma coisa sobre esses documentos que a vovó deixou, é ele. Dr. Noah is currently doing a personal research project in Snowcrest. If you want to meet him, I can help you get in touch. However, the weather in that area has been quite unpredictable as of late. The train to Snowcrest is often unavailable. I suggest visiting him in 2 weeks. Eu não tenho esse tempo. Certo, eu vou pensar sobre isso. Eu tentei o meu melhor para soar indiferente, mas eu já me decidi. É claro que ela tá indo. E se o Zane conhece bem ela, ele sabe que ela tá indo. Esse episódio vai ser longo, eu tenho que ler um monte de coisa. So you're already in the Arctic? Did anyone go with you? Não se preocupa, eu só tô indo relaxar em Snowcrest. Eu vou estar de volta em alguns dias. Really? That's good. If you kept working so much, they'd need to install an anti-workaholic mechanism in the watch. Have fun in your vacation. Eu vou trazer umas lembrancinhas pra você. Eu terminei a chamada com a Tara. Do lado de fora, a nevasca parou. O céu parece mais vívido do que em outros lugares. Os tons deslumbrantes de azul cascatam pelas montanhas cobertas de neve. Ladies and gentlemen, we regret to inform you that the next train to Snowcrest has been cancelled. We apologize for the inconvenience. Isso parece a voz do Otto, né, não? Estamos no meio da temporada de viagens. Depois de ouvir o anúncio, as pessoas na plataforma arrastam suas bagagens de volta para a sala de espera e resmungam. Depois de conseguir o contato do Dr. Noah com o Zane ontem, eu imediatamente marquei um encontro para hoje. Assistindo o tempo passar no meu celular, eu me aproximo da bancada, não disposta a desistir da minha jornada. Perdão, tem alguma outra forma de chegar a Snowcrest, além de pegar o Expresso Boreas? We still don't know if the train has been cancelled because of the weather or for another reason. For your safety, please wait. 1 cheesecake and 1 croissant, please. Thank you. Uma voz familiar alcança meus ouvidos. Surpresa, eu me viro e vejo Zane na cafeteria perto. Zane? Os dedos dele param no display de vidro. Zane olha pra mim, mas ele não parece surpreso. It's you. It's me. Do jeito que ele falou, isso foi tão lindinho. Foco. Eu imediatamente me arrependo de ter chamado ele. Eu tento suprimir a minha culpa e aceno pra ele. Eu finjo que é só mais um dia normal. Por que você tá aqui? There's been a new development in Dr. Noah's research. He asked me to visit him a week ago. He's not as young as he used to be and can't always do things alone anymore. I help him whenever I'm not too busy with work. Would you like to eat something together? Valeu, eu vou querer um sanduíche então. Sir, the 2 lattes you ordered are ready. Here are to go. Enquanto o Zane está prestes a pagar, eu passo na frente dele. É por minha conta, já que nós dois estamos presos na estação. Por que a gente não... Eu noto os 2 lattes na bancada e de repente eu percebo que tem algo de estranho. Por que você pediu 2 lattes? Ele faz um suave e então pega um dos lattes de mim. O vapor quente envolve um sorriso no rosto dele. Did I say we met by chance? Esse cara, velho. Olha ele, mano. Olha ele. Olha pra ele. Mas é claro, mano. Depois de uma ligação daquela, ele sabia. Com certeza sabia que ela ia estar lá. Ele conhece ela. Só há um voo de Lincoln City pro Ártico.
parte pela manhã e chega lá pela tarde, uma vez por dia. Snow Crash, onde o Dr. Noah está, não é longe dessa estação de trem. Mas, por causa do quão mal desenvolvido o sistema de transporte é nessa vasta e pouco populada região, nós só podemos pegar esse trem em particular para chegar lá. A tela sobre as nossas cabeças mostra linhas e linhas de notas de atraso. O número de pessoas na sala de espera diminui. Enquanto esperamos, minha mente se relembra dos arquivos que a vovó deixou. Deve ter segredos por trás deles que são conectados a mim. Talvez também explique aquela explosão. What are you thinking about? A voz de Zane interrompe meus pensamentos. Eu forço um sorriso. Eu estou pensando sobre o que é um Ethercore e por que foi fundido com meu coração. E se eu sou um experimento perigoso que escapou de um laboratório secreto? Talvez homens armados de terno vão aparecer de repente e me levar embora em alguns segundos. Foreshadowing? Que não. Vai saber. Zane escuta meus pensamentos malucos sem me interromper. Bom, alguns segundos passaram e nada aconteceu. Maybe you'll get your answers when we arrive in Snowcrest. Zane gentilmente me conforta, como se sentisse meu medo. The protocore energy in your heart has always been stable. It can form an invisible shield to protect your heart when you're attacked. You also haven't become as weak as other patients with protocore syndrome. In other words, it's a power made just for you. Feito só pra mim? You won't have to worry about it anytime soon. You'll live for a long time, long enough to find out the truth. Eu ponho minha mão sobre meu peito, tentando sentir qualquer coisa estranha sobre meu coração. Será que a pessoa que colocou o Ethercore no meu coração vai querer ele de volta algum dia? Ladies and gentlemen, we regret to inform you that the train to Snowcrest will be delayed until 11:30 a.m. tomorrow. We apologize for the inconvenience. Nossa, é 100% a voz do Otto, velho. Dos robozinhos. Sério? Vai levar tanto tempo? I'm not surprised. We'll have to spend the night in a hotel near the station. Ai, quem dera. Um grupo de Hunters bem equipados passam apressados por nós. As armas de voo nas suas mãos, brilhando em azul, claramente carregadas. Para estar armados e... Será que o atraso foi causado por Wanderers? Let's get going. Heard Wanderer showed up in the dispatch center. Caleb? Hey, Pipsqueak. Desculpa, Caleb? Literalmente a voz dele, velho. Mano, depois de ele ter morrido, agora eu escuto ele por todo lugar. Hey, Pipsqueak. That sucks. I wanted to see the Aurora in Snowcrest. Eles pegam suas bagagens e seguem os funcionários apologéticos para um hotel próximo. Eu fico no banco. Zane quer se levantar, mas para depois de me olhar. Are we not leaving? Aqueles Hunters estão em uma missão. Eles devem ter algum jeito de chegar onde eles querem, não importa o quão ruim o tempo seja. Uma ideia surge em minha mente. Eu agarro Zane pelo braço e corro atrás deles. Vamos ajudar? A gente faz uma luta depois disso, né? A gente batalha o Elysian Cervos. Olha, eu acho esse Wanderer tão bonito, mas que bagulho chato esse bicho, hein? Minha nossa. Mas visualmente, muito bonito. Thanks a bunch. The dispatch center was quite crowded. Lincoln hunters like yourself have more experience in evacuating people and preparing for battle. Mano, eu me pergunto até hoje, por que eles tiveram o trabalho de desenhar um rosto pra esse cara aí? É um cara aleatório que nunca aparece de novo, velho. Gente assim, geralmente eles deixam só em sombra, né? Só uma silhueta, mas eles desenharam um rosto pra esse cara, velho. Quem é esse cara? Não tem nem nome. Não foi nada.
Nós aprendemos um com o outro. The magnetic field here is unique. Wanderers usually hang around the snowfield and mountains. They only started appearing in crowded places recently. It's probably because... Because what? Because what? Ele sorri e muda de assunto. Essa informação é provavelmente confidencial. Mas eu quero Judging saber. from the scale of the damage at the dispatch center, no trains will be leaving from today onward. You guys are headed for Snowcrest, right? If you'd like, we can lend you a transport vehicle. It'll be bumpy, but it can traverse the snowy terrain. Você tem minha gratidão. It's parked right outside the train station. Come with me. Começa a nevar do lado de fora. Zane e eu ficamos no vento congelante. Um majestico trenó de 4 cães está na nossa frente. Os cães são todos lindos e têm pelo grosso. A altura deles é mais ou menos metade de uma pessoa. What do you think? It's a specialty here. Treat it like a tourist experience. Incrível. It's up to you now. My team is leaving. See ya! Ele nunca mais aparece de novo. Por que ele tinha rosto, velho? Ok. Outra rajada fria passa por nós. Eu olho pra Zane silenciosamente e dou um sorriso tímido. A gente não vai conseguir chegar em Snowcrest hoje. Talvez a gente só devesse encontrar um hotel e... Zane sobe no trenó e facilmente segura as rédeas com suas mãos enluvadas. Get on. Sim, digo. Então você sabe como dirigir, montar? Not all of my trips were accompanied by medical staff. I've ridden these sleighs a few times. Mas esses são cachorros de verdade. You're on the deluxe Snow Dog. The auto-driving system has been fully upgraded. Please select one of the following to start your adventure. Sightseeing. Full speed ahead. Children friendly. É a voz do Otto de novo. Voz de robô de Level Deep Space. Ele fala? Eu tropeço enquanto eu subo no trenó e quase caio na neve. Zane segura meu braço bem na hora. No vento uivante, Zane olha pra mim pelos seus óculos. Ele tá com que bonitinho. Óculos de proteção. A voz dele, abafada pelo seu cachecol, carrega uma risada sutil. Shall we get going? Por favor, dirija com cuidado. Após passar pelos vastos campos de neve, o terreno começa a ficar ainda mais e mais montanhoso. No fim do horizonte está Snowcrest, envolvida no entardecer. Os cães do trenó começam sua jornada de volta imediatamente. Eu esfrego meu rosto levemente queimado pelo vento e ando até Zane. Julgando por quão bem você guiou o trenó, você definitivamente não é alguém que só ajuda algumas vezes por ano. Você é tipo um habitante local. O que o Dr. Noah disse? Será que a gente devia ir diretamente para ele ou... He said he's busy at the moment and can't pick us up in person. But he's arranged our pickup ride. Uma silhueta branca como a neve aparece de repente entre a gente. O que é isso? I almost forgot how clingy he is. Em resposta, a criatura branca pula do canteiro de flores e se enfia na bagagem de Zane. Só agora eu vejo que é uma pequena raposinha branca. Zane fecha seus olhos como se atingido por uma dor de cabeça. Quando ele abre seus olhos, a expressão dele volta ao normal. You've gained weight, Pi. Vocês dois se conhecem? He is Dr. Noah's pickup ride.
What? Eu fiquei tão confusa quando eu vi isso aqui. Mano, o capítulo em si nem é grande, mas a gravação vai ficar enorme porque eu tenho que ler um monte de coisa. Pai. O jeito que ele falou isso, que bonitinho. A raposa ignora Zane e tenta pegar a comida enlatada de animais que Zane comprou em Lincoln. Nesse frio mundo sem alma, onde a tecnologia avançada reina suprema, é surpreendente ver criaturas comilonas que nem você. Aqui, como quanto você quiser. Eu me ajoelho para acariciar a cabeça da pequena raposinha. Ele se vira para se esfregar sobre mim afeiçoadamente, antes de comer mais comida. He loves food, but not the person who bought it. Que bonitinho. O Dr. Noah chamou ele de pai porque a sobremesa favorita dele é torta branca. When Dr. Noah adopted him, he ate 6 pies in one go. Não posso evitar de rir. Zane levanta a pata direita de pai para checar algo. Tem uma coisinha amarrada nela. O que é isso? A tag. Para vacinação? Eu de repente penso que pai não é simplesmente o animal de estimação do Dr. Noah. Zane sempre manteve a boca fechada sobre sua pesquisa polar. Ele chama de férias ou visita ao seu professor. Mas o que ele e o Dr. Noah andam pesquisando? E por que precisa ser feito em um lugar tão frio? Enquanto eu assisto Zane limpar os bigodes de pai, minha curiosidade aumenta. Pi is very special. He's as intelligent as a 9-year-old child. Don't be fooled by his cute, innocent appearance. Com a cara séria, Zane bloqueia a tentativa de pai de pegar outra lata e põe a mão na cabeça da raposinha. You only get 1 can of snacks per day. Go on now. Pai nos guia rapidamente pelas ruas. Leva um tempo, mas finalmente chegamos a um lugar onde Dr. Noah vive. Antes que entrássemos no quintal da frente, nós ouvimos o som de alguma criatura choramingando. There. The pain is gone now. Pequenos animais correm ao nosso redor, levantando neve e terra. Um homem velho, usando um grande casaco, conforta o bison polar em seus braços. É tipo uma doninha ou um furão. Zane, what are you waiting for? Help me. 1 second. Ah, tem um pouco de metafluxo no ar. Ele vem do bison? Antes que eu possa perguntar, Zane prende um bando de bolas de pelo que estavam correndo no quintal com uma jaula de gelo que ele cria. Are there other escapees? O que eu lembrei do Bray? Sei lá, Ice Snake. Ah, tá vendo. No. I messed up my yard again. Zane pega alguns outros animais do mesmo jeito, então coloca eles de volta em suas gaiolas. Does the antagonist no longer work? Its effectiveness was shortened by a week. It seems the metaflux around this area is increasing again. Oh, hello. Long time no see. Hello. Dr. Noah limpa a neve dos seus joelhos, se levanta e anda com um grande sorriso em seu rosto. Come on in. It'll be warmer inside. Ok. How's the fish? It's not much, but I caught it myself. Não. É a primeira vez que eu comi um peixe tão doce. Tem um sabor único. Dr. Noah is very old, so his taste buds don't work anymore. Depois do jantar, nós sentamos na frente da lareira juntos. Já tendo terminado de comer, pai dorme entre eu e Zane.
Dr. Noah coloca os seus óculos e estuda os arquivos que eu trouxe. So your grandmother told you everything. Tudo é meio assim, né? Tudo que ela me deixou foi essa caixa de arquivos. O resto eu só posso especular. O protocolo no meu coração realmente é um Ethercore? E foi colocado lá de propósito? I don't know why or how the process was done, but in regards to the protocore, even a minimally invasive surgery can leave behind traces. Dr. Noah olha pra mim com um olhar expectante. If I had to guess, it might be your innate strength. Como isso pode... There are countless, seemingly impossible hypotheses behind every scientific conclusion. Before the Evol gene emerged, no one believed they could wield the power of nature. Mas todos os experimentos têm um propósito. O que o Ethercore no meu coração poderia provar? What were they trying to prove? Why do you think people want to go inside the deep space tunnel? Some things are attractive by simply existing. Unraveling the unknown is a purpose in and of itself. Some are willing to do anything to achieve their goals. So, don't let anyone know about your ether core. Bom, eu não contei pra todo mundo, mas a vovó... Eu tento suprimir a dor no meu coração e me recompor. A pessoa responsável por isso vai me encontrar mais cedo ou mais tarde. É por isso que eu preciso saber o que faz o Ethercore ser tão especial. Você disse que há pessoas capazes de fazer de tudo para alcançar seus objetivos. Quem exatamente? Ether was originally something philosophers came up with. The fifth element, so to speak. No one can prove or disprove ether exists. Maybe that's the reason your grandmother called it ether. A mysterious energy that surpasses the other protocores. Anyone who knows about it will desire it. E qualquer um que o tenha vai pagar o preço. O Ethercore está no centro de uma teia intricada. O que aconteceu com a minha família era só um fio dela. Como se lendo meus pensamentos. Dr. Noah dá tapinha gentil no meu ombro. Don't worry about it too much. They shouldn't be able to find you anytime soon. The amount of energy in your heart right now is far less than what the experimental data shows. It's possible an accident occurred in the final experiment, which reduced the Aether Core's power. Reduziu o poder? I'm just guessing. This is beyond my field of expertise. Que mais sabe sobre esses experimentos? To better understand your heart's condition, I tried to contact those researchers privately. But most had either died or disappeared. It'd be hard to find any of them today. I do recall your grandmother mentioning one had run away to, N109 zone. They joined Onychynus. Onychynus? Eu não esperava ouvir esse nome dele. Mas, depois de pensar um pouco, faz sentido. Their fellow researchers started dying or disappearing soon after that. Eu só sei que a vovó costumava fazer pesquisa científica, mas ela nunca mencionou o que ela pesquisava. Nossa casa também não tinha nenhuma dica sobre o passado dela. Dr. Noah, eu tenho uma última pergunta sobre a vovó. Foi ela a pessoa que pôs o Ethercore no meu coração? I don't know. I know very little about your grandmother, but not everyone is lucky enough to do what's right in the beginning. We can only hope we'd have the chance to turn it into something we won't regret. Dr. Noah coloca todos os arquivos de volta na caixa e entrega pra mim. Maybe this is the choice she made. Ok. Conversa interessante, conversa interessante. Na quietude da noite, só há silêncio
exceto pelo crepitar da lareira. Ocasionalmente, algumas faíscas saltam das chamas, fazendo um som crepitante. Depois de me revirar na cama, decidi sentar na frente da lareira e olhar os arquivos deixados pela vovó. O Ethercore, energia incomparável a outros protocores. A vovó sabia que alguém poderia alvejar pessoas relacionadas a Ethercores. Seria por isso que ela me deixou no escuro por tanto tempo? O que eu devo fazer agora? Enquanto minha mente tá uma bagunça, eu escuto um toque rítmico vindo das janelas francesas. Quando eu me viro, eu vejo Zane de pé lá, com uma camada fina de neve no seu cabelo. The Aurora? Will there really be one tonight? The weather forecast predicted heavy snowfall with cloudy skies, and the KP index is low. It's unlikely we'll see an aurora. Then why did you... When visiting for the first time, an aurora is required to make the trip worthwhile. Look, the snow has stopped. Only at the very end will someone know if there is a watershed moment. Until the very end. Yet, Rama and those researchers... they... But there are people who persist until the very end, only to be defeated. I meant the aurora. Same. What's that over there? Mount Eternal. Oh. I remember. It had an anomalous protofield a few years back. Dr. Noah chose to live here in the Arctic. For your research project, right? Not necessarily. My friend sacrificed himself during the protofield anomaly that took place here. Oh, I see. I'm sorry. Why are you apologizing? Is there more to his sacrifice? Like a secret? It was an accident. It's already in the past. Do you think the pain caused by death can truly be forgotten with time? It cannot. Time can't heal everything, nor can someone simply forget the pain. However, people can become accustomed to sorrow. But time has helped you and Dr. Noah find things worth living for, hasn't it? The Aurora. You're right. An aurora is required to make an Arctic trip worthwhile. It's a shame we can only enjoy it for a few moments. If you're sad, let this stay behind to appreciate the Aurora in your place. Is that snowman supposed to be me? Are you going to stay in Snowcrest for a while longer? Well, I'll leave this with you then. Will the snowman remind you of me? No. However, when I do think of you, I'll just call. To give me more doctor's orders? You're a very dedicated physician. After you leave here and return home, you'll likely be quite busy. Yeah. Busy learning about the secrets of the Aether Core and Anakinus. Let's hope that both of us can find the truth we seek.
Ok. Esse não dele é um clássico. Esse boneco de neve vai te lembrar de mim? No. Ok. Última parte. Vamos nessa. Eu vou voltar a dormir. Boa noite. Good night. Só uma dúvida. Por motivo nenhum, gente. Só porque sim. Eu me despeço do Zane assim que retornamos para a sala de estar. A aurora pode realmente ter me acalmado. Uma onda de cansaço cai sobre mim. Wait. Ele pega os documentos espalhados no sofá. Então ele rapidamente os organiza e os entrega para mim. Here. Ok. Desculpa. Quando ele fala, entendeu? These documents contain information about the energy in your heart and its connection to the ether core. If they're leaked, you might become Onakainis' next target. Eu sei. Mas por que eles matariam pesquisadores que trabalharam com o Intercore? Eles querem manter a sua existência um segredo? Perhaps they don't want anyone else to get their hands on it, as they try to obtain one for themselves. Or there are ether cores already in their possession, and they're currently trying to keep it secret. Eu paro por um momento, então pego os documentos da mão de Zane. What is it? Nossa, às vezes eu me atrapalho, mano, porque quando ele fala, ok, você disse que pode haver Ethercores em posse da Unicainos, certo? Eu rapidamente viro os eu rapidamente passo pelos documentos e uma ideia se forma na minha mente. I was only speculating. Não, você pode estar no caminho certo. Encontrei. Energia em repouso 3021.7 EV. O estado... Menino, foi muita coisa aqui. Esse é o valor mínimo de saída de energia do meu coração, que corresponde ao estado fundamental do Ethercore. Então me ocorre algo. Eu levanto meu braço e uso o relógio Hunter para olhar pela database naquele protocolo que eu encontrei na No Hunt Zone. Ah, sim, o protocolo é modificado da Unicainos. 3019.9 EV. A protocurva daquele protocolo e o valor de energia em seu estado fundamental é próxima ao valor de energia do Ethercore no meu coração. Enquanto isso, o valor de energia para protocolos normais está por volta de 2500 EV. Isso não pode ser coincidência. Porque eu pensei no meme agora. Aquele protocolo é o resultado da Unicainos usando o Ethercore para modificá-lo. Como o Dr. Noah disse, os Ethercores já podem estar nas mãos do... Não foi o Dr. Noah que disse isso, foi o Zane. Enfim. Olha, dá pra ver a estação de pesquisa aqui. Eu nunca percebi isso antes. Um som alegre me traz de volta à realidade. Pai circula ao meu redor 2 vezes e curiosamente toca a bagagem perto dos meus pés. It took a lot of effort to get here. Why not stay for a few more days? Obrigada, mas eu tenho que voltar para casa e verificar uma coisa. Quando eu tiver tempo eu vou visitar de novo. Então eu vou ficar até você me implorar para ir embora. Great. I'll hold you to it. I called a friend. He'll take you to the train station in a bit. Zane. Hi. Zane sai da casa, carregando seus pertences, e acena para pai que está ao lado dele. All set? Mm-hmm. It's freezing. Please go back inside. Pi will be my guide. Eu adoro quando ele fala Zane troca algumas palavras em voz baixa com o Dr. Noah. Então, anda até mim. Stay safe. Nossa, música, mano, eu esqueci que tocava essa música aqui. Nossa, até travou aqui.
Você realmente não vem comigo? What? Did you think I was joking when I said I was here on business? Ixi. Não, realmente. Eu desvio meu olhar. A distante montanha nevada em um sono profundo. Por alguma razão, ouvir que Zane planeja se aventurar no profundo do Monte Eternal me lembra do que ele mencionou na última noite. Eu me sinto apreensiva. Você toma conta de si mesmo e do pai. I will. Pai late 2 vezes na entrada e Zane acena para o Dr. Noah antes de se virar e ir embora. Quando o amanhecer chega, todo o resto ainda está dormindo. A sua figura desaparece passo a passo enquanto ele caminha para a montanha invernal. No branco sem fim, ele se destaca como uma única pincelada de tinta preta numa tela branca, adicionando um toque de profundidade e beleza ao cenário puro. Eu pisco e noto que minha visão se tornou um pouco embaçada. Eu esfrego meus olhos e vejo pequenos flocos de neve. Está nevando de novo. E esse foi o final, né? E, gente, olhem bem pro Zane, porque vai levar tempo até a gente ver ele de novo, viu? Até a gente encontrar ele de novo, vai levar tempo, viu? Enfim, muita coisa a gente aprendeu nesse capítulo. E eu não sei se eu tenho muito o que dizer. Além de que, minha nossa. Mas, enfim. Mas é isso, a gente agora sabe mais sobre o Ethercore e sobre a Unikai e sobre a possibilidade da Unikai nos possuir um. E também aprendemos que o Zane tinha um amigo que morreu no Monte Eternal e que ele tá fazendo alguma coisa lá que a gente não sabe o que é, honestamente. Vou dizer uma coisa pra vocês, até hoje eu não sei o que é. Mas eu tenho uma ideia. Mas enfim, é isso, gente. Desculpa pela demora pra postar esse capítulo, é só que eu realmente queria arrumar as coisas com o emulador e tal. E eu nem sei se eu consegui direito, tipo, ainda tá travando muito, mas é o melhor que eu consegui até agora, sabe? Mas é muito melhor jogar assim com a tela um pouco maior, sabe? E tipo, eu também queria jogar em ultra, o que eu tenho medo de arriscar, do jeito que já tá travando assim no alto, imagina no ultra. Mas eu queria muito tentar, mas enfim, é isso, gente, bye bye.